Você tentou achar alguém, pessoas no ramo para você bater um papo, ter uma ideia melhor? Sabe que tinha uma menina que ela era da minha sala de arquitetura em Natal. E eu cheguei a encontrá-la, mas não encontrei apoio nela. Encontrei outros arquitetos que eram brasileiros e já tinham conseguido, não encontrei apoio. Eu não achei apoio de outros brasileiros. Você acha que tipo, eles pensam, não quero competição, né? Alguém que possa pegar o meu emprego? Eu não acho que seja pegar o meu emprego, porque eu era uma pessoa de Natal ali. No meio de todo mundo. Londres, por exemplo, é uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. Tem gente de todos os lugares e tem emprego para todo mundo. Não acho que esse é o caso. Mas eu acho que quando a gente chega fora, a gente é muito ajudado por outras pessoas que querem sim nos ajudar. Até certo ponto. Tem um pouco daquele sentimento de acabou de chegar, já quer sentar na janelinha, sabe? E de eu te ajudo e eu quero que você faça sucesso, pero não muito. E não melhor do que eu. Não exato, mais que eu. exato. Então, só um pouquinho. Sabe? Se essa pessoa tá lá fazendo sucesso porque conseguiu ser arquiteta na área e tal, aí vê uma outra junto, não quero dividir esse palco, não. Eu acho que tem... Eu vejo isso acontecer com a maioria das pessoas que chegam aqui. Seja aqui, seja em Londres, não tem muito padrão. Sabe? É um padrão muito similar. Apesar de ser Europa e América do Norte. É a mesma coisa para quem acabou de chegar. E como é que você... Quando você decidiu mudar isso? Sair dessa? Na verdade... Quão desesperada você estava. Porque isso foi um desespero que foi crescendo. E eu digo que tem muito dia do basta. Desculpa, nesse tempo todo aí, você chegou a levar golpe de alguém ou foi enganada? Tentaram tirar proveito? Porque olha, eu sei que não quiser te ajudar, né? O que a gente acabou de falar, mas alguém tentou atrapalhar a sua vida? Quem nunca, né? O único lugar do mundo que eu fui roubada mesmo, assim, de tipo assalto, foi Londres. Roubaram meu passaporte lá. Identidade, essas coisas, bababá. Mas eu caí em golpe aqui nos Estados Unidos e feio. É mesmo? A gente já pode falar. Apesar a gente acho que na linha cronológica você vai entender que depois eu vim para os Estados Unidos. Mas aqui, o único alívio que eu tenho com esse cara que me enganou é que ele enganou o Marcos também. Então o cara é muito bom. Então, antes de você falar do golpe, vamos chegar até quando você chega para os Estados Unidos. Então vamos lá. O que aconteceu ainda na Inglaterra? Só para você entender essa saída de lá. Sim. Eu estava completamente presa nesse sistema, que eu não conseguia sair. Eu lembrava o tempo inteiro das pessoas que trabalhavam na minha casa e diziam, porque eu dizia para mim mesma que aquilo seria temporário, mas eu me perguntava, mas será que isso não é temporário para quem trabalhava para mim no Brasil? Eles podem trocar de casa, mas dificilmente de vida. E esse foi um dos ganchos que me fez parar para analisar isso. O que eu parei para pensar? Eu fiz muito curso lá fora. Não existia essa coisa de... Vou entregar a idade aqui, mas na época tinha Orkut. Nem tinha Facebook. Conheço, lembro. Então, lembro. Somos novos ainda, por tinha favor. Tinha aquela comunidade, eu vou para Londres, né? A gente trocava um pouco de ideia ali. Mas não tinha a estrutura que tem hoje. E esse mercado de cursos online e tal, que muitas vezes... É abundante hoje em dia. E que encurta muitos caminhos. Às vezes você quer aprender uma matéria de uma coisa, você vai lá, você faz aquilo. Não existia isso. Mas eu fiz alguns cursos. Fiz o curso do Robert Kiyosaki. Sim. Extremamente caros, eu não consegui colocar em prática. E eu fiz de tudo para colocar. Mas eles diziam, você vai no banco, você vai dizer isso, eles vão responder tal e tal coisa. E eu ia e falava, não foi isso que eles responderam, não. Eu enchi o saco do suporte, eu fiz o que estava ao meu alcance. Mas eu comecei nessa concepção de parar e pensar, peraí, a menina que trabalha na minha casa, por exemplo, cozinhando, minha mãe praticamente não sabe cozinhar. Ela entende tudo de cozinha, por que ela não tem um restaurante? Por que ela não vive dessa área? E aí eu comecei a entender que dificilmente na vida existe aquele mesmo padrão que existe com o imigrante, que você chega e você cai num trabalho que você acha que vai ser provisório e termina a vida inteira lá. A quantidade de pessoas extremamente qualificadas no Brasil que estão na Inglaterra ou nos Estados Unidos.
por anos, 20 anos como faxineira, 20 anos na construção civil, 20 anos, entende? Aquilo era para ser provisório e não foi. Certo. E é a mesma coisa que acontece com as classes sociais. Geralmente, quem nasce numa classe passa a vida inteira nessa classe. Hoje a gente começa a ver isso mudar. Mas isso é de uma época para trás, onde as pessoas passavam a vida inteira. Você vê seu pai, seus avós, a vida inteira na mesma empresa, entrava e aposentava na mesma empresa. E se você olhar para as classes sociais de uma maneira geral, não tem muita troca. Né? Nasce classe média, morre classe média. Nasce rico, você pode até descer, mas subir é mais difícil. É mais difícil, é. Né? E aí foi parando para analisar isso tudo que eu falei, meu trabalho aqui tem que ser mental. Tem que ser mental porque não é técnico. A menina que cozinha sabe cozinhar para um batalhão, estava cansada de ter jantares lá em casa, cozinhar para todo mundo, por que ela está cozinhando na minha casa e não para ela? Entende? Exato. E aí foi quando eu percebi que eu tinha que trabalhar a minha cabeça. Hoje, por exemplo, eu tenho até uma mentoria nessa área onde a gente trabalha valor interno, que é a consequência desse raciocínio aí. E o que é a questão do valor interno? Quem me colocou quando eu cheguei na limpeza? Você sabe que a gente tem... Eu mesma. Foi você. Quando eu me julguei inferior quando cheguei naquele outro país. Eu podia ter me colocado direto no estado de ditadura. Você mesmo bloqueou a sua... Eu não sustentava. Eu não sustentava um trabalho. É por isso que acontecem as questões de autossabotagem. Se você não tem o valor interno, que é muito antes das crenças, que é muito antes disso tudo, e é muito além de autoestima, não tem nada a ver, as pessoas tendem a achar que a gente está falando de autoestima e não é, mas você tende a, mesmo diante das outras oportunidades, recusar. Se você não tem um valor interno bem estruturado, como é que você faz para ganhar mais dinheiro? Trabalhando mais. E aí é onde o bicho pega, porque o imigrante já está muito cansado. Porque já dá um duro muito grande. Você está trocando a sua vida por hora, né? Trocando dinheiro tempo por dinheiro, exatamente. E você não sustenta uma hora mais cara, que é o que o valor interno faz. Entende? É você trabalhar o mesmo ou até um pouco menos, ganhando mais por aquilo. Eu não sustentava. Chegar lá fora já ganhando mais do que a média do inglês. Eu pensava, se eu estou aqui na terra do outro, ele é inglês, eu sou brasileira, logo o meu local aqui, a minha posição, isso tudo é a nível do cérebro, né? Mas o meu local aqui não é no nível deles, é aqui embaixo. Entende? Essa é a resenha. E muitos imigrantes conseguem ser bem mais sucedidos que os nativos. Né? Exato. Só ter aquela mentalidade de correr atrás, acreditar em você, que você consegue. Então, se você pega um nativo com o valor interno não trabalhado e um imigrante que soube trabalhar isso, ele consegue empreender, ele consegue... Exato. Mas qual que é o padrão hoje? O padrão é que o imigrante, além de se colocar de forma inferior, e isso realmente, assim, pensamento de alma mesmo, visceral, não é você ficar repetindo para você, é você se posicionar como alguém de igual para igual, sustentar isso internamente... Você consegue abrir empresa, você está no melhor país do mundo para empreender, você está no melhor lugar para fazer dinheiro, para mandar isso para o Brasil em dólar, enfim, para realmente conseguir multiplicar. E começar certo, né? Sem jeitinho, sem... Hoje, a maior dificuldade de quem está fora é que o prego que se destaca é o que leva a martelada. Então, quando você começa a crescer, existe aquele medo da imigração, até para quem está legal. Existe essa sombra, né? E aí é quando você sabota seu sucesso. O não ser aceito pelos nativos, né? Muitos falam, esse não é seu país. Não estou falando que os nativos falam isso, mas o próprio imigrante fala para o outro imigrante, esse não é nem seu país, você está fazendo aí. Já tenta sabotar, né, a vida do outro. Já ouvi muito. Go back to your country. Exato, exato.